Bom, pessoal, estou eu aqui de novo. Hoje eu queria gravar um vídeo para as mulheres, né? Desde o começo do dia pensando nisso, enfim. Ultimamente eu tenho falado muito mais sobre políticas, combatendo o marxismo cultural pelo lado político, né? Explicando que é uma conspiração comunista, né? Uma guerra cultural, é uma estratégia de guerra fria, né? Feminismo, tudo que envolve o marxismo cultural, né? Mas quando eu comecei a escrever, se vocês olharem no meu blog, se vocês olharem no meu site, tem textos que eu não publiquei ainda, né, que eu comecei a escrever há 3, 4 anos atrás, né, e comecei a escrever principalmente pensando em explicar para as mulheres sobre a mente masculina, né, para desfazer mal-entendidos entre homens e mulheres, né? E esse era o meu objetivo inicial quando eu comecei a escrever, quando eu resolvi ser escritor, né? E comecei a publicar os textos no blog, né? Talvez um dia organizo meus textos para publicar um livro, né? Mas por enquanto quem quiser ver, não fique só nos meus vídeos, né? O mais interessante está nos textos que eu escrevo, né? Os vídeos é só um resuminho, só para chamar a atenção para divulgação, mas visitem meu site, blog com textos e tudo. E pessoal, vocês vão vendo pelos meus textos que eu tentei ser bonzinho, né? Eu tentei ser legal com as mulheres, né? Eu evitei de colocar o dedo na ferida, né? Tentei explicar da melhor maneira possível, com medo e preocupado para não machucar as mulheres, né? Mais velhas, que hoje estão sofrendo as consequências dos seus erros no passado, né? Mas pessoal, é uma situação difícil, porque a minha missão, o meu objetivo, infelizmente as mais velhas já é meio tarde demais, né? Não tem mais o que fazer, né? Hoje elas já estão sofrendo as consequências do passado. Mas o meu objetivo é ajudar as mais novas, para ajudar as mais novas a evitar que cometam os mesmos erros que as mais velhas cometeram, enganadas pelo feminismo, pela ideologia feminista, por essa revolução cultural fabricada, né, produto de engenharia social do feminismo, do marxismo cultural, da Guerra Fria. E pessoal, se a gente for observar tudo isso que está acontecendo, essa guerra cultural, a gente vê que isso faz parte de uma criação forçada de uma nova ordem mundial, que não é uma coisa natural, é obra de uma engenharia social de lunáticos, membros de sociedades secretas, que através do comunismo, né, estão tentando transformar o mundo e mudar o mundo, né? E tudo isso é muito complicado, né? A gente analisa tudo isso para tentar entender. E encontraram nas mulheres o ponto fraco. A mulher é o sexo frágil, sim, e encontraram nas mulheres o ponto fraco para destruir a sociedade, mexendo com a cabeça das mulheres, que são muito fáceis de manipular, como eu já disse em outros vídeos, aquele vídeo como manipular pessoas. As mulheres são mais fáceis de manipular e por isso encontraram na mulher o ponto fraco para destruir os relacionamentos entre homens e mulheres. A partir daí destruir a família, e destruindo a família você destrói a sociedade, pela família ser a base da sociedade. E o feminismo não passa de uma estratégia de guerra fria para destruir a sociedade ocidental. E isso faz parte de uma nova ordem mundial que, como diz o Rudy Rafael no texto dele, pode ser uma coisa boa, mas a gente está no meio de uma guerra espiritual, né? E tem o lado bom e o lado ruim, né? Tem um lado que quer forçar a coisa e comete talvez não sejam erros, né? Seja uma coisa planejada, talvez seja isso mesmo que eles queiram, né? Evitar que o mundo melhore e passe para uma transição planetária positiva, né? Tudo isso faz parte também da transição planetária, né, pessoal? Que é uma coisa, né, fica mais no plano espiritual, né? Mais difícil de entender, enfim. Mas tudo isso está associado, pessoal. Tudo isso está acontecendo agora, né? A gente está chegando no fim da era de peixes, né? Entrando na era de aquário, essa coisa toda, e está passando por essa transição planetária, né? Porque o signo de peixes é o último signo do zodíaco, né? Então, você encerrando o signo de peixes, você está encerrando um ciclo, e agora vai começar um novo signo, com o signo de aquário, e por isso a transição planetária é uma mudança mais radical
nessa transição do que nas transições de eras passadas, né? E pessoal, por isso está essa guerra toda, e estão querendo destruir as bases, destruir a sociedade para a partir daí moldar uma nova sociedade. E as mulheres estão sofrendo muitas consequências disso, porque elas foram as maiores vítimas. Os homens também estão sofrendo, as crianças estão sofrendo, todo mundo está sofrendo com isso por causa dessa conspiração para destruir a sociedade. E não é por isso que tem muita gente trabalhando para... Quem quiser saber mais, não se baseie só por esse vídeo, veja meus textos e outros vídeos, né? Mas enfim, pessoal, o meu objetivo, a minha missão é ajudar as mulheres, explicar para as mulheres, combater esse uso das mulheres para destruir a sociedade, né? Então não adianta só ficar aqui falando o feminismo é uma estratégia, feminismo é uma conspiração. Tem que mostrar para as mulheres quais são os erros do feminismo, o que elas estão sofrendo, por que elas estão sofrendo, quais são as mentiras, né? Mostrar, enfim, pessoal. E as mais velhas é aquela coisa, acreditaram no feminismo, caíram no golpe. Os homens também falharam em combater isso da maneira correta no passado, né? Provavelmente as pessoas no passado viam que era uma coisa errada, mas não percebiam o tamanho da coisa, o que estava por trás disso, né? Não via que era uma obra de engenharia, porque às vezes você vê uma pessoa cometendo um erro, falando uma besteira, você pensa, ela vai acabar percebendo que ela está errado, que está falando uma besteira, mas não era simplesmente um bando de mulheres alucinadas, né? Por trás disso tinha toda uma engenharia social, toda uma conspiração, uma engenharia social forçando, né, através da grande mídia, enfiando merda na cabeça das pessoas, através de filmes, de novelas, aqui no Brasil principalmente de novelas. E pessoal, né, enfim, né, a gente vê aqueles conselhos das religiões antigas, né, que hoje tem uns ateus de merda aí que não entendem as coisas e ficam com preconceito com religião. Claro que a religião mistifica muito as coisas, né, acaba cometendo uns erros, né, mas era a forma que a religião é meio simplista demais, né, mal explicada demais para o homem mais evoluído, mais desenvolvido, com mais informação na sociedade que a gente tem hoje. Mas a simplicidade das religiões, das regras morais, das regras religiosas, há 1000, 2000 anos atrás, eram adequadas para o mundo daquela época, né? Para limitação, né, cognitiva, limitação de informação, limitação do desenvolvimento cognitivo que se tinha 2000 anos atrás. Então a Bíblia, todas essas religiões não foram feitas apenas para o homem moderno, foram feitas para 2000 anos atrás, uma humanidade muito menos evoluída do que a gente tem hoje. E hoje fica parecendo simples demais, né? Como para uma criança, né? Para a criança você conta a história do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, a história da cegonha que traz o bebê, né? A criança aceita essas explicações, mas conforme vai crescendo, vai evoluindo, começa a ver que aquilo ali não está muito certo, né? Começa a não aceitar essas explicações mais simples, assim como a humanidade hoje está começando a rejeitar a religião, porque as religiões que a gente tem hoje foram feitas para ser compreendidas por uma humanidade com desenvolvimento muito mais simples do que a gente tem hoje. E hoje a gente está tendo essa transição e começando a entender as coisas num nível mais evoluído, só que ainda tem os mais radicais mais teimosos, né, ainda mais infantis, que não aceitam não aceitam abrir a mente para enxergar a coisa mais próxima da realidade, né, mais complexa, né. Enfim, pessoal. Bom, essa é só uma introdução, né, só um aviso para as mulheres, que agora eu vou começar a falar e escrever, botar mais o dedo na ferida nos problemas do feminismo, nos problemas que estão afligindo a sociedade, homens e principalmente mulheres hoje, né? Os erros, apontar os erros que as mulheres que caíram no golpe feminista cometeram, e por isso hoje elas estão sofrendo as consequências. Eu sinto muito,
Mas é até melhor, né, se as mulheres mais velhas não assistam os meus vídeos, porque no máximo que vão conseguir é entender os erros que cometeram, mas isso pode causar um certo sofrimento, né? Se eu pudesse selecionar para quem eu falo, eu falaria, eu limitaria os meus vídeos para as mulheres mais novas, para as meninas, para elas compreenderem esses erros e não cometerem esses erros, né? As mais velhas fica difícil, não tem muito o que falar, né? Talvez adota uma criança para cuidar, né? Para as que não têm filhos, né? Podem adotar uma criança, por exemplo, para alimentar, né, o instinto maternal, para saciar o instinto maternal. Mas enfim, pessoal, eu sinto muito, eu tentei ser bonzinho, mas dezembro está chegando, a transição planetária está cada vez mais próxima e eu não estou aqui de brincadeira, eu tenho uma missão a cumprir e eu tenho que botar o dedo na ferida e não tem jeito, pessoal. Eu tentei ser bonzinho, mas não dá. A gente tem muito problema para resolver, tem muita coisa errada, tem uma guerra cultural para lutar e guerra nunca é uma coisa fácil, não é uma coisa, causa sofrimento, a gente sofre, sente dor, enfim, pessoal, a gente está sofrendo as consequências e se a gente não lutar para combater isso, a coisa não vai mudar. A gente está vendo toda uma nova geração de mulheres caindo nas mesmas mentiras feministas, apesar de estar vendo as mais velhas hoje sofrendo as consequências, tem muitas mais novas caindo na mesma cilada que as mais velhas caíram. Então eu sinto muito, mas eu tô aqui para isso, né? Eu tenho que botar o dedo na ferida. Não só eu, tem muita gente por aí, né? Mas no meu caso é isso que eu tenho que fazer. Enfim, pessoal, resumindo, o feminismo é obra-prima do diabo. Pecado não é uma coisa mística que não... Pecado, tudo que está na Bíblia que é pecado, pessoal, são coisas que nessa vida, aqui mesmo na Terra, se a gente fizer essas coisas que na Bíblia é pecado, a gente vai sofrer as consequências aqui mesmo, a gente vai ter problemas aqui mesmo. O mesmo conceito de karma. Pessoal, fica essa briga entre espíritas e cristãos. Se vocês prestarem atenção no significado, no sentido profundo, karma, pecado é a mesma coisa. Aqui se faz, aqui se paga, quem planta colhe, quem semeia vento colhe tempestade. Enfim, pessoal, é tudo a mesma coisa, são formas diferentes de você dizer que a gente comete os erros e sofre as consequências, né? Então vejam outros vídeos meus, de preferência entrem no meu site, entrem na parte de textos dissertativos, no blog eu posto meus vídeos também, textos mais curtos, né, mais simples, mas no meu site vocês entrem lá em textos, filosofia, tem textos mais complexos, né, maiores, dissertativos. Enfim, pessoal, é isso aí, obrigado, já vou gravar um outro vídeo para não esticar muito. Até a próxima.